tamanho do impacto, eu brinco que é o tamanho do impacto numa gigante, né? Então, a Santa Casa, rapidamente, ela é uma instituição de 220 anos, filantrópica, que faz 70% dos seus atendimentos para o Sistema Único de Saúde, que tem aproximadamente 1.300 leitos, são 8 hospitais dentro de uma mesma estrutura, então um quarteirão que tem esses 8 hospitais, e mais um hospital na cidade de Gravataí. Então, estes 9 hospitais têm aproximadamente 1.300 leitos, nós temos cerca de 9.000 colaboradores, além de um corpo clínico aberto, composto por cerca de 3.000 médicos. Por que eu trago isso? Eu trago para mostrar para vocês o impacto que a gente teve mediante a catástrofe. Por quê? Uma instituição que faz mais de 1 milhão de atendimentos ano, que é suporte para a complexidade no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um L-ponto, que foi muito útil no momento da catástrofe, mas que é um L-ponto também que faz a conexão para que esses pacientes graves sejam removidos nesse momento. Como é que foi esse início, então, Sheila? Eu me recordo que nós estávamos super envolvidos dentro do hospital com uma crise do Instituto de Previdência do Estado, do IP Saúde, que é um plano de saúde que atende 1 milhão de pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, naquele momento, em discussão sobre a continuidade ou não dos serviços, inclusive havíamos notificado o IP Saúde de que pararíamos o atendimento, e aí vem uma notícia, né? O governador fez uma ampla divulgação, até mesmo porque, lembrando, aqueles que não são aqui do Sul, nós tivemos uma forte enchente em setembro e depois ali no verão de novo, que acometeu algumas áreas, cidades como Roca Salles, Mussum, foram cidades que foram acometidas 2, 3 vezes, onde tudo se perdeu nessas cidades, né? Inclusive hospitais. E nós todos dos hospitais maiores estávamos apoiando na reconstrução desses hospitais, deslocando pessoas, equipamentos. A nossa engenharia clínica já estava atuando em Roca Salles para apoiar a reconstrução do hospital. E aí vem, então, um anúncio do governador do estado, através das redes sociais, dizendo: preparem-se porque vem chuva, vem tempestade, vem temporal. Mas em nenhum momento, pelo menos para mim, aí acho que a Nicole pode dar a visão dela, porque isso é muito pessoal, né? Na minha cabeça, em nenhum momento isso ia superar a enchente de 1941. Para mim, a gente ia ter muita água, uma chuva torrencial, dificuldade de acesso ao hospital em função, talvez, de algumas árvores, porque aqui cai muito árvore, sinaleira que para de funcionar, semáforo e assim por diante. E aí, de repente, a gente começa a ver que as notícias eram um pouco piores. E um pouco piores no sentido de que a água vinha subindo muito rápido, e que a população estava querendo sair das suas casas por receio de ser roubada. Então, apesar de todo o anúncio do governo de dizer saia do seu domicílio, as pessoas tinham muito medo de assalto e de que levassem o pouco que ainda restava. E quiseram permanecer nos domicílios. Isso não aconteceu dentro da cidade de Porto Alegre especificamente, porque para nós a água chegou um pouco depois e a maior parte das pessoas saiu. Mas Eldorado do Sul, que é limítrofe, a água subiu muito rápido e nós perdemos ali grande parte da estrutura da cidade. Para Santa Casa, e aí eu vou deixar a Nicole falar um pouquinho para depois voltar e contar para vocês toda a estrutura do nosso comitê e tudo que acometeu do ponto de vista de água, luz, insumos, pessoas, né? Mas para a Santa Casa, as maiores perdas estruturais foram as unidades básicas de saúde, porque nós fazemos a gestão de 29 unidades básicas de saúde, através de uma parceria com o município, e destas 29, nós perdemos 12, que ficaram completamente submersas. As fotos são de água no teto, cenário de guerra, quando abre essas unidades depois, as cadeiras no teto, tudo virado, um cheiro insuportável, né? E das 12 unidades, 4 já foram consideradas irrecuperáveis. Então, elas vão precisar ser reconstruídas, sendo que 2 delas talvez nem possam ser reconstruídas no mesmo local, porque o local foi considerado de risco nas ilhas que são muito próximas aqui ao Guaíba. Então, nós, do ponto de vista de impacto de infraestrutura imediato de acometimento de águas na Santa Casa, foram os nossos postos de saúde.
E na cidade de Porto Alegre, além dos postos, o Hospital Mãe de Deus, que é um hospital privado, que no sábado pela manhã eu recebi uma ligação do gerente médico de lá, dizendo: Gisele, preciso de uma ajuda, a água está subindo, nós temos pacientes em ventilação mecânica e nós vamos começar a retirada destes pacientes. Então, naquele primeiro momento, eles fizeram o deslocamento dos pacientes de unidade de terapia intensiva. Felizmente, eles retiraram no sábado, porque depois, quando a água começou a subir lá, eles tiveram que tirar mais de 200 pacientes, né? E aí nós retiramos esses pacientes já numa situação mais difícil. Eles precisaram acessar com o caminhão, com escolta, e os pacientes chegaram literalmente embarrados no hospital. Tinha barro nas macas, os pacientes chegaram sujos, e foi mais difícil, era uma remoção de muito mais gente, muito maior. E aí nós distribuímos na cidade. Então, a Santa Casa recebeu 30, 40 pacientes, a PUC mais alguns, e assim nós fomos distribuindo à medida que era necessário por complexidade. Recebemos todas essas transferências no papel, hoje a gente não consegue imaginar mais isso, né? A gente só vê tecnologia, e eles não tinham sistema de informação, eles não tinham luz. Então, eles colavam a etiqueta, descreviam, e por telefone o médico passava. E aí, numa parceria muito bacana, assim, nós formamos uma rede. Eu liguei para esse gerente e disse: nós vamos assumir no final de semana os pacientes, mas a partir de segunda-feira o médico assistente pode vir, a gente vai credenciar de forma temporária esses médicos para atuarem, e eles atuaram conosco até o mês passado, agora, início de julho, quando eles retomaram as operações do Hospital Mãe de Deus. Agora eu vou parar de falar, porque senão eu vou falar muito e vou deixar a Nicole contar um pouquinho, e aí eu conto da estruturação do nosso comitê de crise. Tá ótimo. Conta pra gente, Nicole, como que foi a sua experiência? A gente fica escutando e revive, né? É complexo. Eu acho que ninguém nunca imaginou viver aquilo. E a gente dizia, eu tô seca. A maioria do estado não estava, mas eu não tô bem. Porque o que a gente vivenciou foi uma coisa surreal. A grande diferença para a capital da Serra Gaúcha é que na Serra começou um pouquinho antes, de uma forma diferente. Dia 1º de maio, foi uma quarta-feira e era um feriado, choveu muito aqui. E realmente, como a Gisele falou, a gente tinha vivenciado em cidades muito próximas, inclusive da própria Serra Gaúcha, ali Mussum, Santa Teresa, que é um município encostado em Bento Gonçalves, tinham sido destruídos em setembro e novembro, com as chuvas que tinham dado. E a gente entendia que aquilo era o máximo, porque já foi muita destruição, né? Foram cidades inteiras praticamente comprometidas. Quando começou a chover muito, no dia 1º, a nossa expectativa na Serra nunca é alagamentos, né? A gente está em área alta, são cidades que têm muito morro, né? Então, tem alguns locais de água, mas a preocupação em relação ao hospital sempre vai entrar água por algum lugar. É muita chuva, vai ter estrutura e tu pensa na água de cima para baixo, né? Vai alagar alguns quartos, algum setor, enfim. Só que o que começou a acontecer, e nesse momento o hospital não estava sendo acometido, é que nós temos um entorno muito turístico, né, de áreas próximas, distritos, a própria região ali do Vale dos Vinhedos e de pequenos distritos e cidades muito próximas, que são íngremes, né? Tem uma natureza muito exuberante, são lugares muito bonitos e que tem muitas pessoas que moram, muitos comércios, enfim, e aquilo literalmente começou a desmoronar. Então, o primeiro impacto aqui na região não foi água, propriamente dita, foi desmoronamento. Eram grandes deslizamentos de terra, estradas e pontes inteiras sendo acometidas, e a gente acabou evoluindo que a gente teve áreas da serra que ficaram ilhadas, absolutamente ilhadas, porque eu dependia de acesso por pontes ou por estradas que literalmente foram carregadas morro abaixo e se ficou sem acesso. Quando isso começou a acontecer, do dia 1º para o dia 2, no dia 2, que obviamente estava todo mundo dentro do hospital, o que a gente entendeu que estava acontecendo, a gente se preparou para múltiplas vítimas, realmente. A gente tinha alguma experiência do Covid, né? Quem vivenciou isso sabe, só que era um outro tipo, eu não tinha muitas pessoas chegando com a mesma doença.
O risco real aqui na Serra era de chegar muitas pessoas muito feridas, porque realmente os deslizamentos foram muito grandiosos. Só que nisso a gente fez um movimento junto com a gestão pública, e a gestão pública tomou a frente nesse sentido, não se ficou esperando Estado, nem União para tomar alguma medida. A comunidade em si fez um movimento muito forte com helicópteros, com aviões, o aeródromo aqui da cidade foi usado como base, e o hospital em si, o nosso movimento foi: eu preciso liberar minha porta, eu tenho que estar pronta, porque eu não sei o que vai chegar. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, qual é a primeira coisa? Eu tenho que dar o acesso. Para eu dar o acesso, eu tenho que limpar minha porta, eu tenho que deixar sem ninguém, eu tenho que estar com a equipe de prontidão. Então, se fez um movimento de retirada de pacientes do pronto-socorro para dentro de sala de recuperação em bloco cirúrgico, e para o bloco, né? Os cirurgiões dizem que nas crises, o primeiro setor afetado é o bloco cirúrgico. Então, eles têm um trauma com isso, porque é onde a gente tem mais controle do que está entrando. Então, tu mantém a sala de urgência, porque precisa, e o resto é ocupado por aquilo que for possível, ou que for necessário. O que aconteceu, na verdade, é que não chegaram tantos feridos quanto a gente imaginou, porque teve muitas perdas, estava muito frio, choveu muito, a gente ficou dentro do hospital quinta, sexta e sábado, organizando tudo isso, e se tinha uma demora de chegada das pessoas, que a gente começou a entender que elas não iam chegar, né? Então, até pela questão de hipotermia, enfim, e chegaram alguns pacientes muito graves, acho que um dos mais graves que a gente teve, era um paciente jovem que acabou tendo ferimentos muito grandes, que teve amputação, enfim, ele teve alta do hospital ontem, e foi uma festa aqui, por óbvios motivos, mas dentro disso a gente estava preparado para atender muito mais do que veio, e o nosso impacto maior foi depois. Primeiro, porque ninguém estava imaginando que a capital ia ser afetada daquela forma. Quando a gente estava manejando a questão do impacto em estradas, em casas, e desmoronamento, que foi o maior aqui, ninguém estava achando que uma capital do porte de Porto Alegre, região metropolitana, ia ficar literalmente embaixo da água. Então, a gente foi do momento do estado de alerta do hospital, que a gente se manteve durante o período e não se concretizou o número de vítimas que estava esperado, e bom ou ruim, ok. E daí a gente passa para a segunda etapa, que é quando Porto Alegre começa literalmente a afundar. Só que daí a gente precisa lembrar que Porto Alegre é o grande fornecedor de insumos para o estado inteiro. Os principais locais, os nossos principais fornecedores, estavam principalmente no quarto distrito, que ficou literalmente embaixo da água. Então, nós ficamos ilhados enquanto Serra. Eu não tinha acesso de estrada, então grandes cidades como Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre, nós não tínhamos como nada chegar aqui, não tínhamos como sair naquele primeiro momento pelo impacto das estradas, e o fornecimento de insumos se percebeu que tinha um risco real de abastecimento, porque os centros que nos atendiam foram totalmente acometidos. Então, foi um cenário absolutamente imprevisível, não tinha como se prever aquilo. E claro que, assim, que nem a Gisele falou, ela está falando, assim, do impacto numa enorme potência de referência para o estado inteiro, que é a Santa Casa. No caso do Taquini, nós temos 2 hospitais, nós temos um em Bento Gonçalves, claro que uma proporção muito menor que a Santa Casa, são 300 leitos, mas tem alta complexidade, e a gente tem um hospital numa cidade a 20 quilômetros daqui, que é Carlos Barbosa, com uma complexidade menor, só que é o único hospital da cidade, e ele é referência para toda a região. Então, todo mundo que não ia mais conseguir chegar ou em Porto Alegre ou em Passo Fundo, a gente sabia que precisava vir para cá, porque as grandes referências de complexidades e de especialidades, toda a referência que o Rio Grande do Sul tem, geograficamente falando, que são organizadas em coordenadorias de saúde, em que determinados municípios são referências para um município maior, com mais estrutura, elas simplesmente se perderam, porque os acessos estavam todos comprometidos. Então, o município que estivesse mais perto de quem precisasse, a gente sabia que aquele hospital ia ser utilizado.
Então, foi um cenário... O que aconteceu em Porto Alegre foi um cenário de guerra, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o impacto macro, tanto dos deslizamentos, do impacto em acessos rodoviários, principalmente, e depois o impacto na capital, em toda a grande região metropolitana, e no aeroporto, que era o nosso principal contato com o resto do país, gerou uma catarse que impactou em absolutamente o estado todo. E que a gente ainda a gente tem resíduos disso. Baixar a água não significa que os problemas foram resolvidos, né? Então, acho que, en passant, eu acho que, de forma geral, é isso. Assim, o nosso impacto inicial foi desmoronamentos e acesso rodoviário, e a capital foi posterior, o impacto maior no sentido da água efetivamente parar toda a cidade e impactar no Hospital do Porte do Mãe de Deus, por exemplo, e, por consequência, continuar impactando em todo o resto do estado que não estava embaixo d'água, mas que ficou à mercê em função da dependência também que a gente tem das grandes empresas, dos grandes fornecedores que estão localizados em Porto Alegre e ali na região metropolitana. Gisele, conta um pouquinho para nós, né, as estratégias utilizadas pela Santa Casa diante desse desafio, né? Acho que a fala da Nicole traz aqui já para a gente, um pouquinho já foi falado por você também, Gisele, que no meio desse furacão, né, um ponto muito positivo que a gente já percebe é o trabalho compartilhado, né? E isso foi muito nítido. É o serviço público muito unido com o serviço privado, com o serviço filantrópico, um ajudando o outro, né? E eu acho que isso ainda permanece, né? Esse compartilhamento aí de ações diante da situação vivida por vocês. Mas detalhe um pouquinho mais no que diz respeito ao plano estruturado diante Uhum. dessa gestão, na gestão de crise, né? É, Da Santa é, Casa. Sheila, a gente sempre aprende, né? E a pandemia ensinou que a gente precisa se mexer rápido. E deixou um legado muito importante, no meu entendimento, que é a questão do que nós estamos fazendo neste momento, que é o virtual, a conexão, o Meet, né? Que não tinha esse hábito até antes da pandemia, até pouco antes, nós não tínhamos esse hábito. Então, no momento que tudo isso começou a acontecer, se forma um grupo de WhatsApp e se compõe, então, já um grupo executivo, onde estava toda a direção executiva, mas com as principais lideranças da instituição, para nós avaliarmos os possíveis impactos naquele momento e o que viria para frente. Então, esse grupo tinha cerca de 30 membros da Santa Casa, nós nos reuníamos todas as manhãs para fazer a avaliação dos cenários, e nessa reunião tratávamos os pontos estratégicos. O primeiro ponto que mais impactou para nós, como instituição, realmente não foi o cenário de múltiplas vítimas, porque nós não tínhamos esse risco, e nós nos preocupávamos com a questão da leptospirose, da hepatite, mas dentro de 10 a 15 dias. Então, nós tínhamos tempo para organizar essa demanda que viria. O que mais nos impactou de imediato foi a questão do desabastecimento de água. Por quê? A Santa Casa precisa de 52 caminhões-pipa por dia para manter o complexo operante na sua totalidade. E nós não conseguíamos fazer com que os caminhões chegassem, e não era porque faltava a água, é porque não existiam caminhões suficientes para conseguir serem abastecidos para chegar com a água. Então, eles entravam numa fila, que era a mesma fila do caminhão que esperava para abastecer o condomínio, a escola, até que, então, o gestor municipal disse, nós vamos adesivar os caminhões que são de uso exclusivo dos hospitais e o fornecimento de água é prioritário. Ok? Ok. Porém, não tem 52, e a demora até você conseguir abastecer e abastecer o hospital de volta foi ficando agravada. Então, no primeiro momento, nós tivemos que tomar medidas bastante duras em relação à restrição de água, onde nós fechamos todos os registros às 11 horas da noite e reabrimos às 6 da manhã. Você pensa, diálise, né? Foi o nosso primeiro ponto. O que nós vamos fazer com os pacientes dialíticos? Então, nós programamos todas as diálises
Deixamos um plantão da engenharia que sabia a que momento ele precisaria abrir, caso tivesse alguma intercorrência. Às 4 da manhã, a gente abria para um momento pontual para esquentar a água também no Hospital da Criança. Isso foi tudo desenhado. Os exames de laboratório que estavam impactados, nós utilizamos os pockets e começamos a trabalhar com exames mais rápidos, então, e orientamos o nosso corpo clínico. Eu acho que tem um ponto fundamental aqui, que é comunicação. Eram muitas comunicações, mas as pessoas estavam muito atentas. Então, o comunicado bem redigido para reduzir conflitos e trazer transparência para o que vinha acontecendo. Então, nós publicizamos a informação. Porque, é claro, né, gente, vocês vivem a realidade de hospital. Aparecia gente querendo tomar banho no hospital, levando a família para tomar banho, né? Médico com filha, filho, marido, mulher, e a gente, nós estamos restringindo do acompanhante. Nós reduzimos circulação de acompanhante nesse período. E aí, olha que engraçado, né? Pode parecer pequeno, mas como a cidade ficou sem luz, a Santa Casa ainda tinha luz. E a gente via um monte de gente chegando com carregador de celular e entrando nas recepções para se conectar. Então, o nosso CEO um dia viu aquilo e falou assim, gente, vamos criar uma estação para carregar os celulares das pessoas. E aí nós criamos uma estação na frente da Santa Casa com bancos e com várias réguas e vários pontos de conexão e distribuímos as senhas de internet para as pessoas poderem ficar ali sem estar no meio da assistência, né? Depois, o que aconteceu? Nesse momento, a água nos impactou. Quando nós fomos olhar, nós nos demos conta que faltavam 1.200 colaboradores. Faltavam 1.200 colaboradores, por quê? Alguns porque não conseguiam chegar. Estavam seguros, mandavam notícia para nós dizendo, estou seguro. Outros porque estavam em abrigo, tinham perdido tudo, e aí vem uma dura realidade. Um hospital que não tem serviço terceiro, é um hospital com serviços próprios, precisa suprir essa mão de obra de 1.200 colaboradores. Como é que você faz isso, né? E aí vem a coisa da liderança como exemplo. Então, os nossos diretores, nós fomos para lá e fomos com as nossas famílias. Então, meu marido é médico também, falei, hoje tu vai fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Vai empurrar maca, não tem gente para transportar. Médico eu tenho, porque os médicos, geralmente, os que trabalham na Santa Casa, moram em áreas de fácil acesso. Então, a gente teve 1 ou 2 que moravam para o interior que não conseguiram chegar. Aí nós criamos, então, uma alternativa que era a gente precisa botar a mão na massa. Fizemos alunos transportarem paciente, nós botamos, tinha médico na lavanderia, dobrando roupa, foi super educativo também fazer essa job rotation aí por esses dias. E assim nós ficamos um bom tempo. Na primeira noite, nós também tivemos 130 colaboradores que não conseguiram voltar para casa, porque as casas já estavam inundadas. Então, nós, de imediato, providenciamos um andar do Hospital Nora Teixeira que estava fechado, que ainda não abriu, abre agora, semana que vem, e providenciamos leitos em uma outra unidade e colocamos esses nossos colaboradores para ficarem conosco. Tá? Teve gente que ficou conosco ali mais de 10 dias ininterruptos, porque não conseguiu retornar para casa. Então, os nossos primeiros impactos foram pessoas, acesso e até alugar ônibus, montar rota, compartilhar rota com outros hospitais, isso também demorou alguns dias, e a questão da água. E aí vou deixar a Nicole falar um pouquinho também, porque tem outros N, né, assuntos aqui, mas a gente tem questão de medicamentos, NPT, porque a NPT não tinha como a gente ter as bolsas de diálise, porque as empresas foram alagadas, bem como ela colocou, o quarto distrito inundado nos deixou sem esse abastecimento, e o aeroporto inundado nos deixou sem entrada de grandes portos. Aí eu fui descobrir coisas, né? A gente vai aprendendo que um helicóptero não voa com mais de X quilos. Então, eles não conseguiam chegar com toda a medicação que a gente precisava. Então, vinham poucas cargas centralizadas que desciam e a gente fazia distribuição. Os hospitais montaram um grupo aqui em Porto Alegre e a gente se trocava a medicação entre público e privado, a gente trocava. Quem precisa hoje aí de ampicilina? Tem tanto que vai vencer em tal lugar, liga para cá. A gente fez uma rede colaborativa bem interessante nesse período. A rede de colaboração, pelo que nós estamos entendendo, foi um grande plano de contingência aí para vencer as dificuldades, né?
E, assim, nesse momento, uma inversão total do perfil do hospital, como foi bem colocado por você, né, Nicole? O centro cirúrgico passou a admitir pacientes, né? Isso traz um revival aí para a gente do momento de Covid, né? Onde a gente teve que parar a eletivo para viver a urgência, né? E, pelo que eu estou entendendo, o hospital Takini teve, por um perfil, pelo próprio perfil da sua região, Nicole, vocês absorveram muito mais vítimas do desastre do que pacientes com complicações inerentes de doenças de enchentes. Com certeza. Isso que a Gisele falou é exatamente isso. A gente não, no momento, a gente não estava preocupado, porque a gente sabia que tinha essa janela de 10 a 15 dias para pensar nas doenças mais infecto-contagiosas, que não aconteceu aqui. A gente teve alguns casos de lepra, a gente teve alguns casos de infecção de pele, foram casos pontuais, a gente não teve um estouro, como se esperava, de casos posteriores. A gente não teve o nível de problema de água que a capital teve. Nós tivemos questão de um racionamento, né, mas sem este nível de contenção que foi necessário ali, porque teve rompimento de barragem aqui, e isso impactou em abastecimento em algumas áreas da cidade, mas a gente conseguiu seguir recebendo a água de uma forma mais ou menos estável. Os nossos riscos, oxigênio, que vem por terra, né? Então a gente tinha medo, a gente fez um momento de começar a racionalizar, mas a gente estava razoavelmente tranquilo porque o bloco praticamente parou, né? Então eu não tinha aquele uso normal, a gente ficou uns 10 dias com o bloco parado, ainda por causa de abastecimento de insumos, de priorização, dietas e soluções de diálise era o que sempre estava vermelho para a gente em termos de urgência, né? E se eu estava falar, estava todo o estado igual. E daí exatamente isso que a Gisele falou, porque daí a gente teve um movimento muito grande da comunidade de pessoas que tinham helicóptero, avião, enfim, e a gente teve um apoio muito grande de bombeiros de outros estados. Vieram equipes de bombeiros do Tocantins, vieram do Maranhão, vieram da Bahia, vieram do Rio de Janeiro. Os hotéis acolheram essas pessoas, né? Então eles ficaram alocados aqui, tiveram um trabalho muito importante nos resgates. E a gente achava que helicóptero de bombeiro, helicóptero de alguém privado, pá, vai lá, busca e traz. Não dá, é extremamente pesado, solução de diálise e dieta, a gente não tinha como buscar. Então, assim, faz um ajuste, dialisa menos horas os pacientes, começa a reduzir o tempo de diálise para a gente poder atender mais pacientes por um tempo maior, porque a gente tinha o risco de não conseguir receber e não conseguir manter a diálise a pleno funcionando. A gente tem um serviço também que é referência aqui. Então, teve toda essa movimentação. Dieta se ajustou tudo que deu. Então, assim, criança tem um banco de leite, ajusta o banco de leite, tenta botar soro para os recém-nascidos. Né, a nossa equipe de materno-infantil fez todo um alinhamento, tentar direcionar a dieta para o que realmente precisava, que era mais UTI adulto, enfim. Teve que se fazer uma releitura assistencial muito rápida. A releitura que a Gisele traz no sentido de movimentação estrutural que obviamente impacta na assistência, mas foi muito maior escutando, porque assim, o fecha registro tal hora, abre tal hora, ainda tinha luz, então tem que pensar que está numa cidade que quase ninguém tem uma migração natural, porque as pessoas sem luz, hoje a gente fica sem comunicação, né? Que isso também é um agravante. A gente teve uma situação a gente tem um volume de funcionários que moram em cidades próximas aqui. E uma das cidades muito próximas é Veranópolis, que a ligação era por uma ponte, e era por estrada que foi carregada, né? Então, a gente teve funcionários que ficaram no meio de 2 desmoronamentos, ficaram presos na estrada nos dias de chuva, e que saíram a pé até um posto para poderem ser resgatados. E conseguiram vir para Bento, mas eles não conseguiam voltar para casa. Então, também ficaram presos, de certa forma, trabalhando, porque as pessoas começaram a dobrar toda a carga horária possível para cobrir os colegas
A gente teve pessoas que moravam também no interior e que foram acometidas, e pessoas que moravam em outras cidades e não chegavam, e não iam chegar para trabalhar. Então, teve essa movimentação nesse sentido também. A gente não teve um impacto grande de equipe médica também. A gente tinha alguns plantonistas, ou de UTI, ou de pronto-socorro, que moravam fora, mas não teve impacto de escala, como teve das equipes assistenciais, como de enfermagem. Agora, a gente teve situações, por exemplo, a gente tem uma das rotineiras da nossa UTI que queria vir cobrir escala, porque a UTI era uma das áreas que a gente tinha médicos de fora, que a gente conseguiu um helicóptero privado que foi até Veranópolis, levou funcionários que estavam aqui há muitos dias para poder ver suas famílias, levou para Veranópolis e trouxe a rotineira, que daí ficou aqui o resto dos dias. Então, teve uma movimentação da própria comunidade muito importante, e isso foi uma coisa que chamou muito atenção. E aqui não é uma crítica à gestão pública, porque aqui pontualmente teve um movimento muito importante, especialmente da gestão municipal. Mas como a comunidade, quando ela opta em tentar se unir para resolver, ela realmente consegue fazer muita condução. Então, esse formato colaborativo talvez tenha sido o mais fundamental, considerando tudo que cada cidade, cada instituição passou, no sentido de fazer uma convergência de forças, porque o que um tinha menos, ou talvez tivesse mais. E daí esse olhar da própria comunidade, e não só das instituições de saúde, as instituições privadas de uma forma geral, né? A gente teve um movimento de outras áreas aqui do município muito fortes e que sustentaram a saúde do município naquele momento para garantir o funcionamento, fosse buscando insumo, fosse por iniciativas mais privadas mesmo. Isso foi fundamental para a gente passar aquele período, né? Hoje, a nossa realidade já está retomada. A gente ainda está com algumas limitações de acesso a municípios próximos que são importantes e que acabaram afetando alguns fluxos de pacientes. Mas o básico, o hospital está funcionando normalmente, né? A gente já voltou para uma realidade mais normal. E Porto Alegre talvez teve uma demora de retomada, porque o período de acometimento foi muito maior, né? Não tem nem comparação nesse sentido. Mas depois que a gente conseguiu estabelecer a tranquilidade dos insumos, especialmente no nosso caso, a gente voltou para o modus operandi basal de antes do evento, né? Isso foi retomado um pouco mais rápido aqui, em relação à própria capital, apesar dos fornecedores estarem lá, porque a gente começou a buscar opções em Santa Catarina, enfim, e fazer outras rotas. Para Santa Catarina a gente ainda conseguia sair melhor, e daí se buscou esse tipo de recurso para a gente conseguir estabilizar os pontos que estavam mais críticos naquele momento. Então, podemos entender aí, já com mais ou menos 2 meses, né, do início de toda essa tragédia, que os hospitais estão já em fase de reestruturação da sua normalidade. A gente sabe que a reestruturação total, isso vai demandar ainda um bom tempo, né? Não só de estrutura, mas como de logística, de suprimentos, e o que é mais importante, a recuperação e reestruturação da saúde mental dos colaboradores, né? Como que vocês estão lidando com essa situação no momento? Sheila, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu ia dizer assim, nós passamos, foram poucos dias, mas nós poderíamos ficar a tarde inteira contando. Tem relatos, né, Nicole, relatos de colaboradores, relatos de pessoas que foram retiradas das casas, coisas lindas que aconteceram, de caminhão de leite que foi lavado para vir do Paraná para poder transportar água, muito, realmente, o envolvimento da comunidade, uma coisa assim, comovente, né? Foi comovente. Mas eu ia destacar 2 pontos que a gente não tocou e que eu acho fundamentais, que são os impactos que isso deixou, né? As marcas e as sequelas que ficaram disso. Por quê? A gente também se preparou para leptospirose, hepatite, fizemos vídeos, fizemos manual, fizemos levantamento de insumos, mas eu acho que a atuação que aconteceu dentro dos próprios abrigos, com as profilaxias e nos locais de resgate,
ela foi, de uma forma ou de outra, eficiente, porque esses casos não vieram em avalanche. Nós tivemos 86 casos de diagnóstico de leptospirose na Santa Casa, 3 óbitos, 2 óbitos. Então, assim, foi realmente algo que não fugiu das nossas mãos, como foi na Covid. Não foi um impacto de saúde pública na doença. O impacto hoje é na doença crônica, no paciente que descompensou, muita descompensação, principalmente no Sistema Único de Saúde. Os pacientes descompensaram, os crônicos, mas eu ia tocar no ponto da saúde mental, porque nós tivemos a saúde mental a todo momento testada, não só dessa população, mas dos nossos colaboradores. Nós reativamos o programa que na pandemia tinha sido criado, então, com psicologia e psiquiatra online, para poder dar esse suporte, mas ainda assim, nós evidenciamos que os nossos colaboradores ficaram realmente muito afetados. Então, esse é um ponto que não dá para a gente tirar ele da pauta, não há uma retomada para a normalidade. E o outro ponto é em relação ao movimento. A Santa Casa já retomou, mas não retomou a pleno, nós estamos em cerca de 85% da nossa capacidade operacional, ainda não retomamos a pleno, e o impacto econômico-financeiro foi gigantesco, né? E aqui eu vi que a Carol deve trabalhar no Mãe de Deus, porque ela fez um comentário, né? O Mãe é um hospital que teve muito tempo fechado. Fazer esta gestão econômico-financeira de quem nem fechou está sendo difícil, eu imagino o desafio dos gestores de quem fechou as portas nesse período. Então, nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul cenários distintos. Nós temos hospitais como nós, que já estão retomando quase que plenitude, nós temos hospitais que foram fechados e reabriram na plenitude, e tem hospitais que nem reabriram, e eu não sei se reabrirão. HPS de Canoas, né? Uma tragédia que aconteceu lá, Roca Salles, Mussum, todos estes realmente foram extremamente acometidos. Eu sei que tu vais me dizer que nós estamos nos encaminhando para o final, eu já conheço aí a nossa dinâmica, então eu só vou fazer mais um comentário que eu não podia deixar, já que nós temos muitos gestores aqui, de dizer que nós fizemos uma grande campanha chamada Abraça a Solidariedade, onde nós identificamos e mapeamos dos 1.200 colaboradores que não compareceram ao trabalho e nós abonamos as suas ausências, não descontamos. Quem tinha sido acometido com perda foram 800 colaboradores. Destes 800, nós lançamos uma campanha que arrecadou R$ 2.400.000. Destes R$ 2.400.000, nós conseguimos equipar estas casas com fogão, geladeira, cama, mesa, equipamento para cozinha, máquina de lavar, conseguimos fazer com que micro-ondas, televisão, conseguimos fazer com que essa entrega acontecesse nas casas, e fizemos um grande show com um grupo gauchesco aqui, do dia da entrega dos vouchers para esses 800 colaboradores. Foi um momento de realmente muito emocionante, as pessoas relataram um pouco do que tinha acontecido, de muita gratidão por parte deles se sentirem acolhidos. E a Santa Casa, e aí eu, que estou há 3 anos apenas, também me surpreendo a cada vez com a organização, não só da captação, mas da prestação de contas. A Santa Casa preparou um book, todo ele, com toda a documentação do que tinha acontecido, os colaboradores afetados, as necessidades de cada um, e a contagem, um a um, do que nós entregamos. Então, foram 312 brinquedos, 5.552 peças de roupa, tudo no detalhe, e, no final, as notas fiscais das compras e a listagem dos maiores doadores com nome, valor e a entrega no almoço em agradecimento a esses doadores. E a gente ouviu muito forte, e eu trago para compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma experiência interessante, das pessoas que doam, dizendo assim, é por isso que eu dou cada vez mais para a Santa Casa, porque eu vejo a prestação de contas. Quando ela é transparente, é assim, é pública, eu sei para onde está indo R$1, R$100.000 ou R$1 milhão. Então, por isso as pessoas fizeram essas doações e a gente conseguiu fidelizar os nossos colaboradores nesse momento também tão difícil. Então, não podia deixar de falar sobre isso. E para a gente, realmente, nós já estamos chegando aqui ao nosso final, né? E eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem de qual foi, Gisele, o seu maior desafio como diretora, né? E qual foi o seu maior aprendizado
e qual está sendo, né, o seu maior aprendizado. E eu queria, no final, deixar, depois da fala da Nicole, a gente queria te ouvir um pouquinho, Carol. Acho que é importante você trazer um pouquinho da sua vivência e experiência nesse cenário. Tudo bem, Carol? Será que a Carol ainda está conosco? A Carol do Hospital Mãe de Deus. Então, Gisele, conta pra gente. Maior Então, assim, desafio e maior aprendizado. Oi, Carol, já já oi, a gente quer te ouvir, tá bom? tá bem. Acho que o maior desafio foi realmente um cenário desconhecido de novo, né? Quem nasceu em tempo de pandemia, que imagina que vai enfrentar uma outra coisa desconhecida com tanta brevidade. E aqui eu trago um fato pontual, que foi o momento em que o gerente da CE Equatorial telefonou e, em viva voz, disse para mim e para um outro diretor que ele faria o desligamento da energia elétrica da Santa Casa em 30 minutos. Esse foi o meu maior desafio. Quando ele diz isso, eu tenho 10 geradores, mais 8 locados, 18 geradores, eu vou ter que parar a ressonância e tomografia com 100 pacientes em ventilação mecânica, 1.300 pacientes alocados. Eu realmente ali palpitou o coração. Então, foi um desafio pontual vivenciado, que exigiu muita paciência. Claro que nós contamos daí com o apoio do governador do estado, numa ligação pessoal, a gente fez uma ligação e disse risco iminente na Santa Casa, ele atendeu o telefone e restabeleceu para a gente a energia, mas acho que foi isso, assim, um desafio de ver mais uma coisa nova num período né, de espaço de tempo tão curto. E o grande aprendizado é, mais uma vez, que o grande líder é aquele que não baixa a cabeça nesse momento e que vai para a linha de frente, dar exemplo e tocar. Nós vimos o comprometimento de toda a alta direção. Não teve quem não foi para lá no final de semana. Não teve diretor, CEO, que não apareceu dentro do hospital. Então, nós estávamos lá por aquelas pessoas. E acho que esse comprometimento de saber, no detalhamento que faltou para cada um dos nossos funcionários, mostrou também uma empatia muito grande com quem presta cuidado o ano inteiro. Então, a gente cuidou de quem está cuidando, né? Cuidar de quem cuida é fundamental. Excelente. Vou abrir para a Nicole, logo em seguida a Carol, logo em seguida você, César. Maior desafio, maior aprendizado, Nicole. Bom, eu tô no Tecninha há 14 anos, né? Eu fiz 14 em maio e eu passei a pandemia como gestora de crise. Na pandemia, fui sempre do hospital na época e assumi a direção técnica no meio da pandemia. E é exatamente isso que a Gisele falou, assim, a gente nunca espera viver algo tão intenso porque assim, qual é o teu raciocínio? A gente passou um troço daquele tamanho, o universo vai dar uma folga, né? Não vai vir outra coisa colada na sequência. A gente passou algumas situações, a gente encarou um incêndio no nosso CME no final, em setembro do ano passado, no dia que a gente ia sair para ajudar Santa Teresa, que é aqui do lado, estava sendo arrasada pela chuva, o nosso pegou fogo um autoclave, uma termodesinfectora do CME, então assim, são crises distintas, mas são crises, porque a gente está falando de instituições que existem pelo propósito de atender pessoas que necessitam, né? Então, o não poder fazer isso, por qualquer razão que seja, tem um impacto no senso de responsabilidade que a gente tem quando a gente opta em atuar na área da saúde. Então, assim, o desafio para mim é uma coisa que assim, a gente se acostuma a gerenciar a crise quando tu começa a passar por esse tipo de situação. Tu acostuma no seguinte sentido, teu raciocínio é muito rápido, isso que a Gisele falou, a gente sabe que tem que estar de bate-pronto e um desafio que eu acho é colocar as pessoas no prumo, porque tem uma tendência, e isso varia, não é uma questão de posição dentro da instituição. Então, não interessa se é um alto cargo, se é um cargo gerencial, de coordenação, ou mesmo a base. A gente tem que trazer o racional dessas pessoas para um centro, porque o objetivo de todo mundo é exatamente o mesmo. Não interessa se eu sou diretora
ou se eu estou na linha de frente atendendo um paciente. O foco tem que ser o mesmo. Se a gente começa a permitir que haja um quase pacto de desespero quando a gente está exercendo aquilo que a gente aqui dentro para exercer, eu vou perder o eixo de condução. Então, é isso que a gente tem que tentar não deixar acontecer. Só que são muitas pessoas em cenários distintos e com vivências distintas. Então, isso eu acho muito difícil. Por isso que o papel do líder tem importância nessas horas. Seja indo para a linha de frente, ou seja, baixando a bola e baixando a poeira de quem está indo para a linha de frente. Eu também preciso dar a condição para que todo mundo vá. Em todas as situações que a gente vivenciou de crises maiores, seja a pandemia, seja essa questão do incêndio, seja agora a questão climática, a nossa gestão mais alta, além do CEO, é um conselho de administração. Em todas as situações, quem estava na presidência do conselho veio para dentro do hospital. Não tinha muito o que fazer. São empresários que doam o seu tempo para ajudar na condução do hospital enquanto conselho. Mas eles ficavam sentados ali dizendo, vocês precisam de alguma coisa, como é que eu posso ajudar? Então, esse tipo de movimento te dá a sensação de retaguarda para que tu seja a retaguarda dos outros, sabe? E para mim, a saúde mental, nesses momentos, é uma das coisas que mais pega, porque a gente já vivencia dores todos os dias. A gente está aqui para minimizar as dores das pessoas que a gente se dispôs a acolher e atender. E isso inclui as pessoas que estão atuando conosco, né? Então, eu quero poder atender bem um paciente, eu não quero agravar aquele sofrimento, eu não quero não ter condições de atender aquela pessoa, mas eu também quero que o meu colaborador entenda que ele faz parte disso e eu também quero dar condições para ele fazer o melhor que ele pode fazer, independente da situação que ele tá vivendo. Então, para mim, o desafio, tanto o desafio quanto o maior aprendizado, sempre tem relação com as pessoas, né? Em como manter essas pessoas engajadas para fazer o seu melhor. O nosso papel enquanto gestor é dar as melhores condições para que eles possam fazer isso e se reconheçam no valor de fazer isso. Eu acho que isso é um desafio que é diário. Ele pode ficar muito agudizado nesse tipo de situação mais crítica, mas o desafio para quem atua na área da saúde, eu entendo que é diário nesse sentido. Está muito nítido, né? A importância do trabalho colaborativo, do trabalho humano, da participação das pessoas, independente do seu cargo, da sua hierarquia. Eu acho que isso foi muito valioso, né? E vocês trouxeram isso aqui como um papel relevante, um papel de importância. Carol, você colocou aqui no chat que você participou da evacuação, né, desses pacientes, a transferência desses pacientes do hospital que você trabalhava para a Santa Casa. Como foi esse momento para você, né? Mais um relato de como foi para a Carol viver esse momento como profissional da área da saúde. Boa noite, Sheila. Boa noite, pessoal. Então, eu não estou mais no Mãe de Deus, né? Mas eu participei, então, de todo esse processo aí de evacuação. Eu tinha um cargo de gestão no Mãe de Deus. E sem dúvida, assim, o maior desafio para nós foi a decisão da evacuação, né? De que era o momento de começar a retirar os pacientes, porque a luz foi desligada, né? Logo após terem sido retirados os pacientes mais graves. E a gente ainda ficou com 95 pacientes do sábado para o domingo, para poder evacuar no domingo, porque nós não tínhamos mais leitos, né, nos hospitais, aí nossos parceiros, que foi isso que eu coloquei ali no chat, agradecendo a Gisele, né, que é um dos hospitais que receberam nossos pacientes, e assim como ela falou, assim, os pacientes, eles foram transferidos de uma forma totalmente arcaica, digamos assim, né, sem nada de prontuário eletrônico, tudo do mais lindo que nós trabalhamos, né? Nós não pudemos oferecer no momento que os nossos pacientes foram transferidos.
Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa para que tivesse o maior número de informações, para que as instituições tivessem, e também colocar os nossos contatos à disposição, né? Porque a gente passou ali aquelas 72 horas, principalmente, recebendo muito contato, né, das equipes, das instituições, para que a gente desse informações dos pacientes. Então, muito longe do que é o ideal, né, na qualidade e na segurança, e quando a gente faz a transferência dos nossos pacientes. Mas foi o que foi possível fazer, né? E para mim o que ficou assim de maior aprendizado de tudo isso, assim, foi muita coisa, mas com certeza foi a gente aprender cada vez mais assim o quanto é importante nós termos uma comunicação clara e efetiva com os nossos colaboradores. Porque a partir do momento de que nós transferimos os pacientes, eles estavam seguros, estavam nas instituições, estavam sendo bem cuidados. Só que nós tínhamos uma imensidão de profissionais da saúde que simplesmente no outro dia não tinham para onde trabalhar, né? Eles não tinham para onde ir, porque o hospital estava fechado, né? E eles também não tinham a noção de como estava o hospital, né? Porque eles deixaram o hospital na sexta-feira e nunca mais voltaram. Então, esse foi um aprendizado e um desafio, assim, que para mim foi super importante, porque eu pude trazer a minha equipe, assim, sempre muito. Nós fazíamos reuniões, claro, a direção aos sábados, domingos, né? Sempre, mas assim, eu consegui fazer reuniões com a minha equipe, principalmente a cada 5 dias para acalmar, para trazer um pouco, né, do que estava sendo feito, porque a angústia, né, de quem estava em casa e de quem não tinha noção do que tinha acontecido, né, com o hospital, foi assim muito grande. Se nós não tivéssemos essa capacidade de dar um carinho, né, de dar uma atenção para eles, a gente ia deixar eles ainda mais angustiados, né? E o retorno para a instituição quando ela abriu, inicialmente ele só com CDI e agora está totalmente aberta, mas ainda sem maternidade, sem NEL, né? Mas esse retorno da equipe, assim, eles entravam em corredores chorando, assim. Foi uma coisa assim que eu acho que é meio, não tem assim muitas palavras para falar, né? Mas foi muito emocionante porque a gente pôde ver, né, o quanto eles também queriam estar lá e queriam saber como estava aquele local, né? Então acho que um pouquinho isso assim para dividir com vocês. Ótimo, obrigada pela sua participação, né? O cuidar de quem cuida é essencial e muito importante, né? César, você quer fazer um comentário? A gente vai abrir já para a Opa, participação de todos eu vocês. quero, Então, vamos lá, César. eu quero sim. Primeiro eu quero agradecer, né, a Gisele, a Nicole, a Carol, pelas colocações. Eu, sinceramente, não imagino o que vocês passaram, né? Quando a gente fala de gestão de crise, a gente fala de prevenção de crise. Mas aí a gente não tem como prever, né? O que está de fora. Eu, infelizmente, participei de dois incêndios em hospitais da rede que eu trabalhava e serviram de escola. Aí o pessoal falou, não, vamos botar busway nos hospitais que não vai mais acontecer. Tá bom, o meu busway pegou fogo em cima da hemodinâmica. Então foi assim, metade do hospital desligado, UTI pediátrica, UTI geral, e um desafio assim grande. Não houveram, nenhum paciente houve é, 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 nenhum evento e não houve nenhum evento para fora. Mas quando a gente fala para
nós idealizamos, não só hospitais privados, mas públicos também, pensamos em contenção de crise, mas a gente nunca transcende o hospital. A gente nunca pensa o que pode acontecer lá fora, né? E foi o que aconteceu com as meninas aí. Eu acho que poderiam ter havido alguma coisa para conter isso daí, não acontecer? Talvez, não sei. Mas o trabalho de vocês foi fundamental, foi fantástico, e o que vocês fizeram certamente fez diferença na vida das pessoas. Parabéns, viu? A Fabiana coloca aqui para a gente, no chat, que o senso de opinião, de ajuda mútua, na minha opinião, foi o ponto mais importante. Ela diz que ela é gestora assistencial do Hospital Divina Providência, acolhemos muitos pacientes do Mãe de Deus e a garantia da assistência foi possível, pois conseguimos organizar as escalas de enfermagem com a ajuda dos profissionais do Mãe. Também agradecemos. Eu acho que é o que trazemos aqui de mais valioso, né, de toda essa tragédia, é justamente o que a Fabiane traz aqui para a gente, o senso de ajuda mútua, né? Nesse momento, a gente percebe que o ser humano ainda é humano e ainda continua colaborativo, né? Que talvez as dificuldades que nós tivemos na época da Covid-19 para a contenção da própria doença, né, que a dificuldade do trabalho junto, do trabalho colaborativo, diante dessa catástrofe que vocês estão vivendo, o trabalho mútuo ele foi muito perceptível e importante, né? E importante, até para minimizar e resolver um quanto antes todas essas dificuldades, os desafios que todos vocês trouxeram, né? E gostaria muito de agradecer a Gisele, a Nicole, a você, Carol, porque a gente se coloca muito no lugar de vocês, né? Seja na operação, seja na gestão, né? E nós que ficamos do lado de cá, no camarote, eu estava muito do lado de cá e a gente sofreu muito pela impossibilidade de uma ajuda mais ativa, né? Aquele sentimento de que o que nós aqui podemos fazer para ajudar vocês. E as pessoas que estavam longe, os médicos, né, falando aqui em nome dos médicos, se colocaram muito à disposição à prestação de um serviço assistencial por telemedicina, né, pela telesaúde. Então, a gente assistiu isso no Brasil inteiro, essa união, né, esse senso de colaboração. Mais alguém quer colocar alguma coisa, mais algum questionamento? Kátia Magni, você está conosco? A Kátia Magni, ela é gestora executiva na área da saúde, mentora de vários executivos da área da saúde e é gaúcha, né? E Foi que Foi minha mentora, hein, Kátia? Olha aí. Eu falei bobagem, pode ser culpa tua, tem culpado na sala. Oh, meu Deus. Vamos finalizar com a sua fala, Kátia Magni. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, Sim, bom. Eu não saudades da vou senhora. colocar a câmera aberta porque eu estou na praia, gente, de férias, ouvindo vocês. Estou em Goiás.
e muito feliz de estar aqui. Sheila, parabéns pela condução da live, é sempre muito bom te ouvir. E parabéns, Gisele Nadler, coisa mais linda ouvi-la, sempre com muita consistência, competência, está só nos dando orgulho. Nicole, doutora Nicole, minha querida. Nicole, conheci na pós da experiência do paciente. Ah, foi Nicole, minha professora, saudade de ti. saudades, saudades e um orgulho te ver nesse papel brilhantemente conduzindo aí tudo que a gente precisa na sociedade. Carol, querida, é sempre bom te ouvir e ver o quanto você foi guerreira na condução dessa evacuação, que nada fácil e também bastante traumática, né? Eu tenho muito orgulho e carinho pelo Hospital Mãe de Deus e pela Santa Casa e pelo Taquini, vamos registrar aqui, né? E no Mãe de Deus, em função de toda a crise que aconteceu, a gente rapidamente entrou em contato com toda a diretoria e ofereceu um trabalho que nós construímos para as lideranças, que se chamou De Mãos Dadas com a Saúde Mental, e a proposta foi fazer um apoio, um momento de autocuidado, porque a gente sabe que o trauma ele é contagiante, né? E é uma ferida que acontece devido a um evento muito impactante para todos nós. E cada um que vive o trauma também vive o luto da perda em função da situação que aconteceu. Cada vez que a gente conta, que nem a Nicole, quando começou a live, ela disse, né? Cada vez que a gente conta, a gente revive. E cada colaborador que volta, então eu fico pensando na Santa Casa, com 800 colaboradores afetados, quando volta, que conta para os seus colegas em que fase está, todo mundo fica comovido. Então, todo mundo fica contagiado, né, com essa situação. Eu acho que profissionais como vocês muito nos orgulham, mulheres potentes e competentes, né, que estão ajudando e mostrando que é possível, que agora o nosso próximo desafio é esse apoio para a saúde mental. Apoio para a saúde mental, meu filho tem 14 anos, né, na pandemia estava na pré-adolescência, e de extrovertido passou para introvertido, e até hoje temos os desafios aí da forma como ele se relaciona fisicamente, presencialmente. É mais fácil para ele hoje o relacionamento virtual do que o presencial. E se a gente está falando de algo que nós temos que trabalhar lá da pandemia, imagina agora, com todo esse acontecimento no Rio Grande do Sul. Quanto tempo a gente vai levar para identificar, né, os problemas, os dramas e os desafios que todos nós estamos vivendo e ainda impactados. Então, acho que o nosso desafio também, a partir de agora, é o cuidado da saúde mental. De fato, o que, que é isso, né? Porque saúde mental não é ausência de transtorno, mas sim é a nossa capacidade de se sentir bem, de apreciar a vida, de trabalhar, de colaborar e de gerenciar as nossas emoções. Então, como é que a gente faz isso? Esse é a minha provocação aqui para todos nós, né, que nós possamos olhar daqui para frente sobre que cuidado nós temos que promover dentro das organizações, principalmente as instituições hospitalares que foram atingidas, para os nossos colaboradores. Quero aí parabenizar Nicole, Gisele e Carol pelas suas apresentações, pelos seus depoimentos e principalmente pelos seus exemplos. Muito obrigada, doutora Sheila, por esse momento. Obrigada, Kátia. Sempre abrilhantando aí os nossos encontros. Bom, a Kátia falou que o trauma é contagiante, mas o amor contagia muito mais, viu? Parabéns para a Gisele, parabéns para a Nicole, parabéns para você, Carol. Mulheres guerreiras, fortes e competentes, que estão realizando um belíssimo trabalho, enfrentando os desafios, mas colhendo com toda certeza os benefícios, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês, eu agradeço mais uma vez, e no próximo mês teremos mais um encontro, onde a gente vai abordar sobre ISD. Um grande abraço e boa noite a todos.
Tchau, tchau. Obrigada.